Sim, sim, entendeu? Agora eu não sei porque que traduziram no singular, né? verdade. Queria entender isso aí. Pessoal, vamos embora então? Amém. Vamos. Eterno Deus e Pai, nós te damos graças por este momento. Aleluia, Deus. Senhor, com toda a dificuldade, com toda as situações que quiseram nos impedir de estarmos aqui, nós, mesmo assim, estamos aqui, Senhor, com o propósito de aprendermos mais sobre a Tua Palavra, de ouvirmos sobre a Tua Palavra, de compartilharmos sobre a Tua Palavra. Esta é, sem dúvida, uma oportunidade única que nós temos. Poderíamos estarmos envolvidos com todas as outras coisas no mundo, até mesmo com coisas, que poderiam provocar um pecado para a nossa morte, mas estamos aqui, Senhor, para aprendermos sobre a Tua Palavra, para ouvirmos sobre a Tua Palavra. E eu te peço, Pai, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, nos permitindo momentos como esses, momentos de aprendermos sobre Ti. Pai, te peço pela família e a vida do pastor Keston, pela Aleluia. família e a vida do pastor Gerson. Pai, em nome de Yeshua, te peço pela minha vida e pela minha família. Pai, que o Senhor continue nos abençoando, abrindo portas onde não tem portas, fazendo milagres continuamente. Te peço, Senhor, pela vista do pastor Keston, que o Senhor Aleluia, possa Deus. cuidar, Senhor, de cada detalhe, Aleluia. de cada estrutura dos olhos que eu não conheço, mas o Senhor possa estar com as tuas mãos estendidas ali, Pai, Aleluia, Deus. cobrindo com o teu manto, guardando, Senhor, e fazendo milagres na vida do pastor Kester, em nome de Yeshua. Eu te Amém. peço, Pai, porque o pastor Kester precisa, de continuar desfrutando daquilo que ele tem de visão, né? Nós sabemos de toda a dificuldade que ele tem, e mesmo assim o Senhor tem o agraciado com muito conhecimento, com a oportunidade de Amém. aprender, estudar a tua palavra. Pai, sendo que o Aleluia. pastor Cast hoje para nós é um exemplo mesmo de garra e de dedicação no estudo na tua palavra, com todas as limitações, numa palavra que nós costumamos dizer, né, não deixou a peteca cair, pelo contrário, Aleluia. assumiu a responsabilidade, bateu no peito, assumiu a bronca e tem aí se mostrado um grande interessado, estudioso da tua palavra. Pai, que o Aleluia, Senhor possa Deus. abençoá-lo, guardá-lo e conduzi-lo, Senhor, nesses exames, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Amém. Yeshua, nós te pedimos que o Senhor possa fazer e abençoar as nossas vidas poderosamente com esse estudo e abrir a nossa mente para compreendermos mais e mais sobre a tua palavra. Em nome de Amém. Yeshua, amém, amém, Amém. Glória a Deus. Obrigado pelas orações aí. Deus abençoe a vida amém. dos irmãos. Mandou o link para a Roberta. Será que ela vai participar? Seria muito bom se ela participasse desse Nós compartilhamos lá no grupo da live, no né? grupo, né? Deixa eu mandar para ela aqui. Pastor Wagner também. Mandei para ela aqui, Pastor Keston te requisita. Essa é benção. Muito bom. Falar um pouquinho de escatologia então hoje, né? Isso. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Glória a Deus, Brandel. Pastor Gerson. O nome do irmão do vídeo é Felipe Moura. Ah, Felipe Moura, o nome dele? É o vulgo Shaul Ben Sion.
Ah, tá. Ele coloca um nome. Ele sempre tem essas ideias de colocar o vulgo, né? É, ele era o Shaul Ben-Sion, né? Ele era messiânico, Ah, começou a ir para uma vertente muito radical e do nada virou a casaca e na realidade, nunca teve uma comunhão com o Eterno, né? Porque eu creio que quem tem a comunhão com o Eterno mesmo não vira casaca, não. isso é fato, pastor Kesto. Entendeu? É muito. Antes de tudo, a experiência pessoal. Exatamente. É, Exatamente. Eu isso acho meio aí é difícil. forte. Camarada virar casaca de repente assim, né? Muito complicado isso aí. Isso aí é uma das coisas em falta, né, cara, no meio messiânico, né? O cara parte muito para a linha do estudo, o E não busca. formalismo toma conta e a experiência com o eterno, zero, rapaz. Nunca, Exatamente. nunca viu o papai curar ninguém, nunca viu o Exatamente. papai fazer milagre. Aí, o cara, primeira oportunidade que tem, ele vira casaca. Exatamente. Que fica o cara fica muito lógico, né? E acaba se esquecendo dos dons espirituais aí que é necessário se ter, né? Isso é muito importante. Ô, Jess, pode soltar o vídeo aqui? Pode, por favor. É um prazer enorme estar com vocês aqui para mais esta aula. E esta é uma aula que eu considero de grande importância. É uma aula que certamente vai chatear alguns, né? Principalmente, né, vamos dizer assim, aquelas pessoas que são mais religiosas, né, no sentido da religiosidade, né, ritualística que não entra, né, na essência da coisa, né? E eu separo muito as pessoas de fé das pessoas religiosas, né? As pessoas religiosas muitas vezes são aquelas que focam totalmente na ritualística, no que é externo, né? Ao passo que a fé é você realmente adentrar a essência da coisa. E é isso que nós vamos buscar fazer aqui hoje, falar sobre a questão da verdade bíblica sobre o Yom Kippur. E eu vou mostrar para vocês, isso vai ficar claro ao longo da palestra, né? Embora o foco, o objetivo não seja esse, né? Mas assim, é nítido, uma vez que você vê qual era o propósito bíblico do Yom Kippur, na realidade na Bíblia é chamado de Yom HaKippurim, é inevitável você perceber que houve uma grande bastardização da essência da coisa. E o que se pratica hoje quase não tem nada a ver com o propósito e objetivo da Bíblia. É lógico que ritualisticamente a coisa evoluiu e mudou muito, né? Porque era um ritual que era praticado no tabernáculo, depois no templo, e passou a ser algo fora, né? Externo a isso, já que não há mais esse elemento. Porém, a questão não é essa. A essência do que eram os objetivos está muito distante daquilo que as pessoas pensam. E a gente vai justamente entender aqui por quê. Mas para que a gente chegue nesse ponto, precisamos entender, ter uma compreensão total e absoluta do que é o Yom Kippur. Tá? Bom, então nós vamos começar aqui com a nossa introdução. Nós vamos falar justamente sobre isso, né? O que é Yom Kippur? Né? A gente precisa entender o que é isso, né? O que é isso que é feito, né? O que é isso que a gente tenta fazer nesta data. Bom, então, primeiramente, né, vamos falar aqui sobre o termo Kippur. Né? Na realidade, na Bíblia, ele aparece como Yom HaKippurim, tá? Então, ele aparece no plural. A diferença de Kippur para Kippurim é que Kippurim é plural e Kippur é singular, tá? Mas, essencialmente, vamos dizer assim, o sentido essencial da palavra é o mesmo. Yom Kippur é um apelido, né? Ficou por conta de ser uma forma mais abreviada, etc. Mas se você procurar literatura, tanto bíblica quanto judaica antiga, você vai encontrar o termo Yom HaKippurim. Yom significa dia, né? E Kippur, e Kippurim, o que significa? Bom, então, eu trouxe aqui
um material do professor Baruch J. Schwartz, ou Schwartz, como queiram, né, da Hebrew University of Jerusalem, né, da Universidade Hebreia de Jerusalém. E esse material, que chama-se Yom HaKippurim, The Biblical Significance, ele vai ser muito utilizado para, pelo menos, uns 50%, 60%, né, do que a gente vai falar aqui, porque é um dos textos mais importantes, mais bem descritos, né, acerca do que é o Yom HaKippurim, né, dentre todos dos que eu já li, né, e já li muita coisa ao longo da vida, né, acerca disso daí, né? Mas vamos lá, vamos começar então pela palavra Kippur, tá? Ao contrário do que muitos pensam, a palavra, ela não significa expiação. Então essa é a primeira surpresa. Na realidade, durante muito tempo, pensou-se que significasse expiação, mas na verdade não significa, né? Irashi, embora, né, quem me conhece sabe que eu não sou grande fã do Irashi, mas ele foi um dos primeiros a falar sobre isso, né? E o professor Schwartz, ele fala, né? Ele diz, o verbo kiper significa limpar, descontaminar. Esse sentido de kiper foi notado séculos atrás por Rashi, e agora é confirmado por nosso conhecimento das línguas semitas antigas. Então, quando se observa não apenas o hebraico, mas... Sim. Só um pause no vídeo aí, acho que já está suficiente. Lembrando que a gente vai fazer aqui um estudo, nós não estamos aqui para criar polêmica de réplica e téplica referente à pessoa que fez o vídeo aí, né? Nós estamos aqui para tentar dar luz em alguns aspectos. O estudo que ele passou é um estudo muito bom, ele usou aí a questão de um doutor aí sobre a questão linguística, e ele falou que Kippur não tem nada a ver com expiação, né? Isso, na realidade, não é uma falácia, né? Por que eu falo que é uma falácia? Porque quando a gente consulta o BibleWorks aqui, nós vemos a amplitude da palavra Kippur, ou verbo Kippur, né? Ou caper, né? Vem da questão de cobrir, né? Então, ou seja, ele falou muito bem que a questão da palavra está no plural, Yom HaKippurim, né, seria dia das expiações, mas a palavra Kippur está associada a cobrir. Então, por exemplo, o sangue de novilhos e bodes, ele fazia o que? Ele cobria o pecado da nação e o pecado do santuário, né? Então, era o dia que era feito expiação do santuário e também era feita expiação do pecado da nação, né? Por isso que até que o autor de Hebreus ele associa o sacrifício de Yom Kippur com o sacrifício no caso de Yeshua, né? Então, ou seja, o autor do estudo que ele passou aí está dizendo que significa purificação no sentido de ter cobrido o pecado e aquele sangue que foi aspergido ali de novilhos iria purificar algo que estava contaminado, né? Então, por exemplo, é uma paráfrase, né? A palavra específica para purificação em hebraico é a palavra tahara, né? E o oposto de tahara é tamer. Na Septuaginta temos a palavra katarton, né? E que significa impuro no sentido de ser algo inapropriado, de você ter contato, né? E o antônimo seria cátaros, né? Em grego, que seria algo puro, né? Então, esse vídeo aí foi um vídeo muito bom, as partes que eu assisti, mas nesse quesito aí, não é bem assim falar que Kippur não tem nada a ver com expiações, né? Então, ou seja, dentro da questão acadêmica, existe vertentes, né, de entendimento na questão linguística, né? E, ou seja, quando você estuda a questão de raiz de palavras que vêm de origens semíticas, você começa a pegar uma amplitude de significados que ela tem. Poderia se traduzir Dia das Purificações? Sim, poderia se traduzir como Dia das Purificações, mas no sentido de pecados serem cobertos ali. É nesse sentido. Então, nessa questão aí, eu tenho uma certa discordância
do rapaz que postou, fez a questão do vídeo aí, né? Mas o foco que nós vamos passar aqui, né, seria a questão escatológica do Yom Kippur, né? Então isso é um fato bem interessante. Antes da gente estar prosseguindo o estudo, o pastor Gerson quer falar alguma coisa, pastor Gerson? Ô, pastor Questo, é interessante notar que até na projeção dele, há uma interpretação muito mais pessoal dele do que até o próprio professor que ele cita. O professor diz limpar e descontaminar. Ele, mais à frente, o vídeo vai falar sobre lavagem. O dia das lavagens, com um conceito mais de limpar, de lavar o local, o ambiente, e nem o autor citado, ele chega a tanto. Ele usa a expressão limpar e descontaminar. Exatamente. Então, é uma interpretação mais pessoal dele. Acho que ele tentou inovar, mas a inovação dele fugiu daquilo que realmente o texto quer trazer, né? Porque o Yom Kippur, o Hakpurim, vem até na Brit Hadashah, pegando um gancho aí no que o professor e pastor Kestor já disse, existe duas vezes a expressão capará, né? Essa ideia de cobertura que Paulo cita em Romanos, na carta aos Romanos, e o apóstolo João, ele na sua primeira carta usa a expressão capará também, propiciação, que nas versões está traduzido como propiciação, né? Exatamente, muito bom, pastor Gerson. Inclusive, pastor Gerson, se o vídeo for prorrogado um pouquinho mais à frente, tem a questão da palavra Azazel também, que não se tem um argumento definido sobre o significado da palavra, existe pressupostos, né? Eu lembro que eu passei de manhã sobre a questão de um significado amplo, porque a palavra Azazel, ela está escrita, né, com a palavra, ela é escrita no texto massorético com a letra Ain, né, a letra Zain, a letra Aleph, a letra outra vez a letra Zain e a letra Lamed no final, né? Mas quando você pega a questão do paleo hebraico, que aborda as madres lactiones, né, nós vamos encontrar entre a letra Lamed, que é a última letra, e a penúltima letra, vamos encontrar um Aleph, né, que seria uma madre lactiones, uma mãe de vocalização. Isso é uma característica do paleo hebraico, né? Essas letras são chamadas de glóticas faríngeas, né, ou mães de vocalização. Então, por exemplo, a letra Aleph, a letra Rei, a letra Vav e a letra Yud, geralmente, quando elas fecham uma sílaba, elas se tornam consoantes vocálicas. E onde está o sinal massorético Sori, que vai embaixo da letra Zain, né, no paleo hebraico, o que substitui o sinal massorético Sori, que tem um som de E, é a letra Aleph, né, que também pode ter um som de A, E, I, O, U, né? Quando ela fecha uma sílaba, ela pode ter o som de A, E, I, O, U, que seria uma consoante vocálica, né? Então, isso é algo muito interessante que nós podemos abordar. Então, ou seja, ele passou um estudo que ele deu um significado lá do entendimento dele, mas pode ser um significado muito amplo, né? Por exemplo, a Septuaginta traduziu como emissário de El, né? O bode emissário de Deus, né? Que seria, ou seja, podemos entender que a Septuaginta, ela reconheceu, ela fez uma tradução de um texto em hebraico onde possuía, né, a questão dessa madre lactiones aí, que seria que seria a letra Aleph, finalizando, né, com a letra Lamed, né, que daria o vocábulo El, né? Esse vocábulo El significa literalmente de divindade, né, ou Deus. Desde a época do Garítico, dá essa questão questão de vocalização. Então isso é algo muito interessante que nós vamos, no caso, abordar.
Mas, enfim, o assunto, né, nós estávamos comentando sobre esse assunto hoje lá no grupo, né, e, simplesmente essa é a questão que nós podemos aí ter uma discordância do estudo, com todo respeito ao rapaz que fez o vídeo aí. Mas, enfim, o que conota a questão escatológica, né, de Yom Kippur, né? Isso é muito importante. E quando nós falamos de escatologia, nós falamos da lógica do fim, né? A lógica dos últimos dias. A palavra eschatos, né, ou eschatos em grego, significa fim, né? Fim no sentido de conclusão. Então isso é algo muito importante nós estarmos abordando também, para que nós adentramos ao entendimento. Nós estamos aí para celebrar agora sexta-feira, mais uma Moed, né, que seria mais um tempo determinado para Deus. Nós, no começo do ano aí, o ano judaico, nós celebramos Pessah, viemos aí depois aí Bikurim, né, passamos aí também por a festa de Shavuot, né, depois veio aí, no caso, Yom Teruah, né, muitos aí chamam de Rosh Hashanah, e agora passamos Yom Kippur, e são festas com cumprimentos proféticos fantásticos referente à questão escatológica, né? Hoje nós não vamos passar estudos assim, abordar detalhes, mas vamos trazer uma amplitude, né? Porque muitas pessoas às vezes lê os textos do Novo Testamento e elas não sabem ao que os discípulos estão se referindo, né? Por exemplo, nós falamos aí da festa de Yom Teruah, que significa a festa do toque, né? As trombetas eram tocadas, temos aí o toque tequia, né? Que seria, né, um toque associado, né, a uma questão de Deus, né, chamando o povo ali para passar uma mensagem importante do Eterno. O toque Shevarim, né, que significa a questão de você tocar o shofar ali, e o mais interessante que... Oi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ô, pastor Cast, perdão aí. Ah, tá. Eu posso continuar? Sim, Ok. perfeitamente. Tá, o toque Shevarim, né, ele é muito associado com a queda de Adão, né, onde aborda a questão que, né, depois da queda de Adão, Deus ele iria tocar o shofar, o toque Shevarim, para que houvesse um retorno, né, do povo para Deus, né? Eu vou dar um exemplo básico para a gente atentar mais. Quando houve o pecado do bezerro de ouro, Deus queria destruir o povo de Israel e de Moisés fazer um novo povo, né? E quando Moisés intercedeu e Deus perdoou, né? Deus perdoou ali o povo, né? Foi tocado o quê? O toque Shevarim, né? Ou seja, chamando o povo para um recomeço, né? Para que o povo voltasse ao Eterno, né? Se arrependesse e voltasse ao Eterno. Então, por exemplo, isso está associado quando nós nos convertemos, o toque, né? E também temos o toque Teruah, né? O toque Teruah, um toque muito interessante que ele anuncia um juízo e também anunciava quando haveria uma posição de guerra. Então, por exemplo, quando a nação de Israel fosse entrar em guerra, era usado o toque Teruah, ou então quando houvesse um anúncio de um juízo ou de uma sentença, também se tocava o toque Teruah, né? E temos aí também o Tequiah Gedulah, que seria o toque Tequiah mais longo, que está associado ao chamado de Deus, né? A trombeta iria tocar e ia chamar as 12 tribos de todas as nações, está associado à questão do arrebatamento, né? Então isso é algo muito importante. Então, por exemplo, o Yom Kippur, nós sabemos que ele é celebrado 10 dias depois da festa de Yom Teruah, né? E nós sabemos, perante a tradição judaica, que
o shofar era tocado esses 10 dias, né? E no último dia que o shofar fosse tocado, seria anunciado o veredito, né? O veredito, ou seja, o sumo sacerdote, ele adentrava para fazer a expiação lá no santuário. O Midrash Rabbah também nos ensina que ali era colocado, abarrado uma corda com sino, caso o sumo sacerdote falecesse lá por não estar purificado o suficiente para fazer as expiações, ele era puxado ali, né? No caso, e se isso acontecesse, seria um dia de tristeza muito grande, porque Deus não tinha recebido o perdão do pecado das nações, e o povo ficava aflito ali, né? Porque por não ter mantido os seus nomes no livro da vida, né? Então, por exemplo, o conceito de livro da vida já era muito conhecido nessa época, né? Que, no caso, quando as pessoas veem o Novo Testamento citando o livro da vida, na realidade é um cumprimento profético que já faz parte da tradição oral de Israel. Isso é um fato muito interessante para nós estarmos abordando, né? O outro tópico muito interessante, associando o sacrifício de Yom Kippur com Yeshua, né? Yeshua, quando ele foi crucificado ali no Gólgota, ali, né? Ele seria o novilho ali, né? Aliás, ele seria o carneiro ali que foi expiado, né? Para a santificação do santuário e santificação também da nação, né? E o bode, junto com a questão do bode, né, expiatório, e o bode emissário simbolizava a saída de Yeshua da cidade, levando todo o pecado da nação, né? Então, ele tem esse simbolismo. E também tem um simbolismo na questão de Yeshua como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Porque quando o véu do templo ali se rasga, né? E o sumo sacerdote Yeshua adentra ao santuário celestial ali, existe uma questão muito interessante. Por quê? É uma questão muito interessante. Porque ele está ali aspergindo o seu próprio sangue, né? No Santo dos Santos, por mim e por você. E quando Yeshua voltar aos céus ali, ele aparecer, né? Ele vai tocar o toque, no caso, ele vai tocar o toque tequia, né? Que vai estar anunciando uma mitzvah nova para o povo, e o próprio livro de Apocalipse fala que até que se passa, aliás, o Evangelho de Mateus fala assim, que até que se passe céu e terra, nem o Yud iria ser retirado dessa Torá, mas nós cremos que através dessa Torá que nós já temos, vai ser apresentada a Torá eterna, que o próprio Messias vai estar apresentando escatologicamente, né? Então, ou seja, quando ele aparecer nos céus ali, né, vai se tocar o toque tequia, né, que ele vai anunciar uma mitzvah, né, vai tocar o toque shevarim, né, que seria que é chamando o povo para um retorno para ele, né, o povo que foi ali, que afligiu a sua alma. O toque teruá, né, que no caso anuncia, né, anuncia o veredito, a sentença daqueles que afligiram a sua alma e mantiveram o seu nome no livro da vida, e daqueles que não afligiram a sua alma e não mantiveram o seu nome no livro da vida. E também algo bastante interessante, né, que ele vai tocar o quê? Ele vai tocar o Tequiá Gedulá, né, que está expresso ali em Isaías capítulo 27, verso 13, onde as tribos espalhadas se ajuntarão para congregar ele. Isso simboliza a questão do arrebatamento, e também está associado com Apocalipse capítulo 11, né, quando fala das duas testemunhas, e ali iria se revelar tudo aquilo que foi anunciado entre os profetas, né, quando o último shofar for tocado, né, vai ser anunciado. Então, por exemplo, o Yom Kippur, ele é profético porque ele simboliza a saída do noivo da recâmara, como está expresso em Joel capítulo 2, né,
o noivo sair da recâmara para trazer o veredito. O encontro do noivo com a noiva ali, né? Por exemplo, a noiva, ela vai reconhecer os toques do chofar do noivo, junto com a comitiva, para nos buscar, e vai anunciar ali, né? Como diz Zacarias 14, vamos descer em Sião. Mais interessante, Zacarias 14, verso 3, né? Fala que vamos descer com os santos ali, né? Vai descer com os santos. Algumas tendências, a teologia normativa ensina que essa questão escatológica, quem crê que o milênio seria no céu, fala que Zacarias fala depois do milênio, mas nós sabemos que ali em Zacarias não fala depois do milênio, mas fala assim da vinda do Messias, que já vai fender o Monte dos Oliveiras ali ao meio, e descerá com os seus santos, né, que está associado àqueles que foram levados às nuvens e vão para celebrar as bodas ali em Sião, né, que tipifica ali a festa de tabernáculos. Então, ou seja, a questão do Yom Kippur, ela tem essa função muito interessante, né? É uma questão bastante interessante nesses aspectos escatológicos, que nós temos que atentar e abordar, né? E uma vez eu lembro que até uma pessoa me perguntou onde que está na Torá que se tem que fazer jejum no Yom Kippur, né? Nós temos ali, tanto em Levítico 23, quanto em Levítico 16, né? Nós temos a palavra ani em hebraico, ani. A palavra ani com a letra Ain significa aflição de humilhar-se, né? Perante o Eterno. E a palavra ani com a letra Aleph, né? Significa eu, né? A pronúncia é a mesma, mas são palavras que têm significados de dia diferente. Então, por exemplo, quando ali em Joel, quando diz que fala assim, santificar em um jejum, né, falando do dia do Senhor, né, está associado a esse, no caso, ao Yovel, né, que é o jubileu de Yom Kippur, né, associado ao jubileu de Yom Kippur, onde Deus iria trazer de volta, né, aquilo que foi perdido, né? Então tem todo um aspecto que a gente vai estar adentrando mais para frente nessas questões escatológicas. Estou dando aqui, fazendo um resumo muito grande sobre isso, né, que é algo muito interessante de nós estarmos abordando. Ou seja, o dia do Senhor está associado ao quê? Ao milênio, né, que vai vir, onde o Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Então, por exemplo, até mesmo Apocalipse 20, quando fala de milênio, isso é algo também que faz parte da tradição judaica, né? E poucos cristãos sabem disso, que a tradição judaica, muito antes de ser escrito o Novo Testamento, já abordava essa questão milenar. Quando nós estudamos alguns textos apócrifos de Qumran, né, aí, Apocalipse de Esdras, nós vemos que já tinha esse pensamento antes do livro de Apocalipse ser escrito. Então, ou seja, é algo muito interessante para a gente estar abordando essas questões. E a importância das festas é o quê? De trazer esse memorial, anunciar aquilo que estaria por vir, né? E associar com os profetas e associar com a Brit Hadashah. O próprio apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 52, que o arrebatamento seria no tocar da última trombeta, e a última trombeta seria a Tequiá Gedulá, né? Que ela anuncia, né? Ela anuncia o quê? O levante de um novo rei, né? Sempre quando um rei era levantado em Israel, né, era tocado também o toque Tequiá Gedulá, né? Ou seja, Deus ele está preparando aí o seu povo para a vinda do rei Mashiach, e ele vai instituir o milênio aí, né? E vai e nesses 1000 anos que ele vai reinar sobre a terra, que se fará novos céus e nova terra, né? Ou seja, uma restauração de todas as coisas. Então são situações bem interessantes aí que nós podemos abordar sobre a questão escatológica nesse aspecto. Nós começamos o estudo aí colocando um vídeo aí que está na internet. O pastor Gerson sabe o nome dele, eu esqueci o nome dele, mas a questão de
do significado amplo dessa festa, né? E da festa que vai vir agora nesse próximo final de semana também, que seria a festa de tabernáculos, que é chamada de Oxanarabá, né? Que significa a confirmação da salvação, né? O mais interessante é que a tradição cita a palavra Oxaná, né? E quando nós observamos Mateus capítulo 21, que Yeshua ele entra em Jerusalém montado em um burrinho, cumprimento profético de Zacarias 9, o povo começa a jogar ramos e começa a gritar em grego Osana, Osana, né? E essa palavra grega Osana é uma transliteração da palavra Roshaná. Roshaná em hebraico significa salva-nos, salva-nos. Olha só que interessante. Às vezes as pessoas elas veem ali em Mateus, se me fala a memória, tem em Mateus capítulo 21, essa passagem, o pessoal jogando ali ramos ali, e os ramos ali são os ramos de tabernáculos. Então nós trabalhamos com o pressuposto que a entrada ali foi em tabernáculos ali, anunciando algo, né, bastante interessante sobre essa questão. E o povo começou a gritar salva-nos. Então, por exemplo, a população ali reconheceu ele como Machia, o Yeshua como Machia, e o próprio Dr. David Flusser fala que no primeiro século, 30% da população, de 100% da população, 30% da população de Israel creu em Yeshua. E nós vemos aí pelas multidões. Então, ou seja, a questão de Yom Teruah, em conexão com as outras festas, ela traz uma amplitude escatológica muito ampla sobre nossas vidas, né? E eu pude observar, irmãos que estão acompanhando o estudo, que o Novo Testamento ele possui é, é, contextos que vêm do intertexto, que é o Antigo Testamento, e também existem citações da tradição oral, né? E poucas pessoas que às vezes fazem um seminário convencional, às vezes não entende essas questões e como isso pega, funciona, né? Então é muito importante nós observarmos isso daí, né? Então, por exemplo, quando a questão de se estudar a escatologia, né, antes da gente entender. Oi? Pessoal, parou aí? Parou, deu uma. Ficou Ah, mudo. Pastor Kesta, ficou mudo. Osana. Roxiana. Roxiana. Agora caiu. Vamos ver se ele volta aí. Eu acho que deve ter caído a internet dele lá. Muito provável.
Agora que o negócio tá ficando bom. Pois é, rapaz. Tá achando que deu problema sério lá na internet dele lá. Como que a gente faz? Eu acho, Pastor Cast. eu acho suspender a gravação, né? Senão vai ficar aquele. Aquele